Então você tem que se preparar. Para você empreender, antes disso, tem que se preparar. Como que eu vou me preparar, Varne? Primeiro, estude. Estude sempre. Ainda semana passada, eu fui fazer um curso com um empreendedor top aí, um dos mais tops que tem no mercado hoje brasileiro, o Ricardo Eletro. Eu fui lá fazer uma palestra com o cara, e ele fala, que nem eu tô falando aqui, cara, tem que... Isso mesmo, ô Deco, tem que levantar cedo. Empreendedor que não levanta cedo não chega a lugar nenhum. E eu fui lá semana passada, e a maior dificuldade que tem, assim, ó, que eu tenho falado não só com o Ricardo lá que eu ouvi na palestra, né? Tô falando que quem estudar, a gente tem que se renovar todos os dias, tem que aumentar o autoconhecimento da gente, aumentar o conhecimento que vem de fora, estudar e praticar. Porque não adianta nada estudar também não praticar, né? E aí a gente estava conversando lá, e aí eu troquei uma ideia com ele e com alguns empreendedores lá e alguns clientes que eu tenho dentro dos meus negócios, é o seguinte: o maior problema dos empreendedores é a mão de obra. Mão de obra qualificada. Isso é um grande problema. Porque como é que eu vou expandir meu negócio? Como é que eu expandi os meus negócios e as minhas empresas sozinho? Primeiro, sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Até porque o empresário que é sozinho, para ele poder chegar a algum lugar, ele precisa de cliente, né? Então, tu tem que ter cliente em primeiro lugar. Então, já parte aí da premissa de que não consegue sozinho. Precisa de gente para vender e precisa de gente para aumentar o seu faturamento. Por quê? Pessoas no administrativo, pessoas no operacional, né? E como é que eu vou conseguir, Wagner, essas pessoas qualificadas? Primeiro, quando eu comecei um negócio que eu precisava de mais uma pessoa, que foi um negócio que deu certo, foi na prestação de serviço, e depois eu fui para a venda de produtos, eu fui no peito e na raça, gente. Eu estudei, fiz um curso no Sebrae de planejamento estratégico para a empresa, isso é muito importante. Então, faça um planejamento, não interessa quantos dias você demora para fazer um planejamento da sua empresa, faça um planejamento, tira 10 dias, faça um planejamento, porque aí tu está fazendo com um risco calculado, entendeu? Você tendo risco calculado, você consegue chegar em algum lugar. Se você não tiver planejamento, não vai chegar a lugar nenhum. Parte dessa premissa. Então, se planeje em primeiro lugar. Depois, quando eu fazia a primeira entrevista, vou contar um negócio para vocês que eu nunca contei aqui. Eu conto sempre no off aqui, nunca contei aqui. Vou até tomar uma água para falar. A primeira entrevista que eu vou fazer para contratar um colaborador, eu acho que eu estava mais nervoso que a colaboradora que eu contratei. Eu tremia antes, porque foi a primeira vez que eu fui entrevistar uma pessoa para trabalhar para mim. Então eu estava inseguro também. Então faz parte do dia a dia do empreendedor ter certas inseguranças. Mas como é que eu aprendi a ficar confiante e contratar as pessoas certas? Errando. Faz parte da vida do empreendedor. Erro e acerto. Erro e acerto. Como é que o empreendedor cresce mais? Como é que é o empreendedor de sucesso? É aquele que mais acerta do que erra. Mas não vai deixar de errar. Faz parte o erro. Todos os dias, empreendedores de todo o Brasil, seja um empreendedor que é sozinho, seja um empreendedor que tem até 5 colaboradores, cara, vai errar, faz parte. Mas tá com medo de errar? Vai com medo mesmo. Eu fui com medo mesmo na primeira entrevista que eu fiz. E deu certo. Aquela colaboradora... Gente, vou contar a história para vocês. Essa primeira colaboradora que eu entrevistei, eu tive que limpar. Eu tenho empresa de prestação de serviço, de limpeza. Eu tive que limpar por ela, tá? Eu tive que levá-la no hospital, buscar ela porque ela passou mal. Eu tive que arrumar um substituto para ela, que eu tive que sair um dia, levar no hospital, ela ficou de atestado, eu não sabia nem para onde correr com a reserva, eu tive que levantar o telefone, buscar currículo, arrumar uma reserva, ir lá eu mesmo fazer o serviço, depois eu voltei. Então, assim, que nem eu falei lá no início, um empreendedor de sucesso, beleza, TikTok, beleza, YouTube. O empreendedor de sucesso é aquele que resolve problemas, é aquele que se reinventa
todos os dias. Porque não pense vocês que tem um dia que eu estou sentado nessa cadeira aqui e tem gente que não empreende e fica criticando a gente e adora criticar. Então pense o seguinte, todo mundo vai te criticar. Mesmo tu empreendendo ou empreendendo, tu vai ser criticado o tempo todo. Então vai com crítica, vai com medo mesmo. Vai para frente. Não existe essa que empreendedor não vai tomar choque todo dia. Vai tomar. Só que daí tu decide tomar um choque mais leve ou um choque mais forte. Para isso, você precisa ter planejamento. Você precisa ter estratégia. Quando você vai fazer uma venda que vem te dar lucro de verdade, tu tem que ter um script montado na tua cabeça. Não é chegar assim e sair vendendo, que nem eu já fiz, cansei de fazer isso. Fui representante comercial, trabalhei com vendas 12 anos da minha vida. E tinha muitos lugares que eu chegava lá para atender nos lojistas, era no peito, na raça, na coragem. Mas foi assim que eu aprendi a aplicar algumas técnicas em que convence aquele cliente melhor. Então, assim, com o cliente a gente não pode ser nunca um coitadinho. Tem que ter a confiança de que tu vai lá, vai entregar um bom serviço, um bom produto e não ficar insistindo com aquele cliente que tu quer vender para ele.